Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Estou aparecendo aqui sozinha. O Gabriel acabou de sair para trabalhar e eu vou sair daqui 10 minutos e estou aproveitando esse tempinho que eu tenho para aparecer aqui e atualizar vocês de algumas coisas. Para quem não sabe, eu consegui um novo emprego. Ainda é cleaner, mas é um novo cleaner. Então, quem me acompanha desde o início aqui na Austrália sabe, já tem vídeo aqui no canal contando como eu consegui meu primeiro cleaner. Para quem não sabe, a gente chegou aqui sem conhecer ninguém, eu não tinha uma amiga, um conhecido. Simplesmente eu e o Gabriel chegamos aqui na Austrália sem conhecer ninguém. Então, não tivemos alguma ajuda, alguém que já estava trabalhando aqui e sabia dar um caminho ali pra gente, né, dar uma luz, um direcionamento. Tivemos que descobrir as coisas sozinhos, na raça mesmo. E tem vídeo aqui no canal explicando como eu consegui meu primeiro cleaner, os equipamentos do cleaner, o nome dos produtos, inclusive tem vídeo de cleaner na prática. Gente, eu perdi um tempo, era o dia do meu aniversário e eu resolvi dar de presente pra vocês. Era meu aniversário e eu resolvi dar de presente pra vocês o vídeo na prática. Então, eu tava sozinho no apartamento, era um apartamento que eu faria ali no máximo, em 1h30. Eu levei quase 3 horas naquele apartamento pra poder gravar pra vocês o máximo de detalhes. Então, eu gravei como é que faz a cama, que tem todo um macete, né? A gente usa 3 lençóis, um cover. Quem viu, viu. Quem não viu, volta lá no vídeo e assiste. Enfim, aqui no canal tem vários vídeos já falando sobre cleaner. Tô tentando atualizar sempre vocês. E o vídeo de hoje é pra falar do meu novo cleaner. O que aconteceu, por que eu saí do meu antigo cleaner, o que eu tô gostando desse, o que eu não tô gostando, enfim, quero tentar abrir o jogo com vocês, ser bem clara, rápida, objetiva, até porque eu tenho 10 minutos pra começar a trabalhar. Primeiro ponto, o cleaner que eu fazia antigamente, que eu comecei a fazer aqui na Austrália, é um cleaner residencial. Então as pessoas moram nas casas, né? E eu ia lá, né, nos clientes e limpava as casas delas. Então, normalmente eu tinha hoje, por exemplo, eu teria um cliente, 1h em um cliente, 1h30 em outro cliente e 2 horas em outro cliente, vamos supor. Então era muito assim, quebradinho os horários. Normalmente os clientes moravam em bairros diferentes, então às vezes eu atendia um cliente, sei lá, em Surfers, um cliente em Palm Beach e um cliente em Hope Island. Pra quem não mora aqui, não vai saber a distância entre esses bairros, mas galera, é longe. Tipo assim, é Surfers, Palm Beach e Hope Island é do outro lado. Então assim, pra chegar em Hope Island, quando eu saía aqui de casa, eu levava uns 45 minutos. Então assim, é longe. A minha impressão que eu tinha é que eu ficava mais tempo dirigindo, mais tempo dentro do carro do que de fato fazendo cleaner. E o que estava acontecendo? Eu saía de casa super cedo, saía de casa, sei lá, começava no cleaner umas 8, 9 horas da manhã. E voltava pra casa já perto da hora de ir pra escola. Então eu voltava pra casa, sei lá, umas 3 horas da tarde. Eu tinha que tomar banho, eu tinha que almoçar e minha escola começa às 4h30. Então, só que aí no final, quando eu ia gerar invoice desse dia que eu saía cedo e chegava, né, umas 3h30 em casa, eu tinha trabalhado 3 horas no dia. E isso começou a me incomodar porque eu tava trabalhando pouco, eu tava com pouco shift. E o que acontece? Eu trabalhava em dupla com a Vitória, né, minha amiga. Imagina 2 Vitórias trabalhando juntas. A gente trabalhava em dupla, então assim, uma casa que eram 3 horas, em dupla a gente fazia em 1h30. Uma casa que eram 4 horas, em dupla a gente fazia em 2 horas. Então, acabava sendo pouco shift, a gente trabalhava na semana. Tinha minhas últimas invoices, gente, se não me engano, eu cheguei a trabalhar 19 horas, 20 horas. O que eu fazia em uma semana, o Gabriel fazia em um dia no Removal. E aí isso começou a me fazer mal, eu tava trabalhando muito pouco, só que eu não conseguia fazer Uber, porque eu saía de casa cedo para atender um cliente e acabava voltando perto da hora de trabalhar, ou perto da hora de ir pra escola, e não dava para encaixar o Uber, porque se eu começasse a fazer um Uber, vamos supor, 6, 7 horas da manhã e rodasse até as 9, eu tinha que tomar cuidado com as corridas que eu ia aceitar, porque não podiam ser longe, eu tinha que calcular onde que era o cliente que eu ia. Então acabava não compensando fazer 2 horinhas de Uber de manhã para depois começar o cleaner. E também não dava para fazer Uber na volta do cleaner antes de ir pra escola, porque eu tinha escola. Então o horário do cleaner tava me atrapalhando, a logística dos clientes, assim, um em cada bairro, eu tava perdendo muito tempo dentro do carro, não tava tendo muito shift.
Enfim, isso começou a me fazer mal. Mexer com o meu emocional, eu comecei a ficar ansiosa. Eu não sei explicar pra vocês. Eu comecei a ficar desanimada, comecei a ficar. Eu não tinha vontade de fazer nada. Então, assim, às vezes até quando eu chegava mais cedo do cleaner, eu não tinha vontade de fazer Uber. Minha cabeça tava assim, a milhão, pensando em um monte de coisa. Eu pensava que eu tinha que arrumar uma outra coisa, um novo trabalho, mas eu não tava sabendo por onde começar. Eu não sabia se eu fazia um currículo, se eu ia entregar, onde eu entregava, enfim. Eu comecei a entrar, foi um mês dentro de uma bolha que tava me fazendo mal, assim, era um ciclo que eu me sentia mal, mas eu também não conseguia fazer nada, e por não fazer nada, eu me sentia mais mal ainda. Então, sei lá, se eu tinha um dia de folga, ao invés de eu ir correr atrás das coisas, ao invés de eu tirar o dia pra fazer Uber, né? Eu ficava na cama o dia inteiro, eu ficava sem vontade de fazer nada, eu só queria ficar deitada. E aí isso começou a me fazer mal, minha cabeça começou a ficar a milhão, porque eu me cobrava por não conseguir fazer nada, só que também não conseguia fazer nada, enfim, foi um mês dentro desse ciclo, assim, que tava me fazendo mal. E aí eu comecei a descontar em coisas aleatórias, na alimentação, tá? Então, por exemplo, às vezes eu tava trabalhando, parava, comprava um pote de sorvete e comia sozinha em 5 minutos, 10 minutos. Comia ali descontroladamente e depois eu me sentia muito mal, mais mal do que antes. Enfim, ficou um mês nisso, né? Nesse sentimento de me cobrar, de não conseguir fazer nada, de descontar em alimentação, era doce, não era todos os dias, era esporadicamente, então eu descontava em doce, descontava em lanche. Eu nem sou fã de doce nem de lanche. Eu descontava, era uma coisa assim rápida, momentânea, e depois eu logo me sentia mal, sem ter fome, sem ter nada, eu tinha que comer, eu queria comer, sabe, uma coisa assim meio que compulsiva. Enfim, aí o que aconteceu? Um dia me abri com o Gabriel, falei pra ele disso que eu tava sentindo, que eu tava me sentindo mal, que eu tava precisando de ajuda. Logo que eu já me abri com ele, eu falei com um amigo meu, que é o Benito. Quem acompanha no Instagram sabe quem é o Benito. Ele frequenta uma igreja aqui, que não, na verdade, assim, não tem nem um culto, na verdade é uma célula. Então você vai lá, eles estudam um capítulo da Bíblia. E eu comecei com ele, frequentei 3 semanas lá, já me senti super bem. As 3 semanas, assim, já me ajudaram muito com a ansiedade. É incrível como me fez muito bem. Não sei se você que tá me assistindo aí tem alguma crença, né? Eu não sigo nenhuma religião, mas eu acredito em Deus. Deus pra mim tá acima de tudo, então quando eu preciso de força, quando eu preciso sair, assim, de algum momento, de alguma fase que eu não estou muito bem, que a vida é feita de fases, tá tudo bem não se sentir bem todos os dias. Quando eu não me sinto bem, eu procuro Deus. Então foi isso que eu procurei, consegui, graças a Deus, me sentir melhor. E depois que eu comecei na igreja, é incrível como minha vida deu um salto. Logo depois, a gente teve um churrasco pra ir, do amigo do Gabriel, que trabalha com ele no Removal. E a esposa do amigo do Gabriel é cleaner. E aí, nesse dia no churrasco, ela falou, ó, o lugar onde eu trabalho sempre estão pegando gente. Você quer que eu te indique lá e tal? Eu falei, claro, claro que eu quero. Ela me passou o contato do chefe dela e eu chamei ele. Acabou que ele não me respondeu porque eu chamei ele em inglês e ele é brasileiro, gente. Não, sério. Enfim, ele é brasileiro e eu chamei ele escrevendo um texto em inglês. Fui no Google Tradutor, tudo bonitinho. Falei que eu tinha experiência no cleaner. Ele acabou não me respondendo, mas Deus é tão bom, que outro dia eu tava no Instagram. Uma seguidora minha falou, olha, eu trabalho com cleaner, lá onde eu trabalho sempre estão pegando, você quer que eu te indique lá? Aí eu falei, claro que eu quero. Aí, quando ela me manda o contato, essa seguidora do Instagram me manda o contato, é o mesmo chefe, esposa do amigo do Gabriel. Enfim, gente, era pra ser, porque eu mandei a mensagem em inglês e ele não me respondeu, aí essa seguidora me indicou lá. Eu fiquei com vergonha de chamar essa segunda vez, porque meu histórico de conversa com ele tava com aquela mensagem em inglês. E aí teve um terceiro episódio dessa esposa da amiga do Gabriel pegar e falar pra mim, ó, ele tá precisando, chama ele de novo, mas em português, pelo amor de Deus. Eu chamei, deu tudo certo, tive a primeira experiência, fui fazer o cleaner é de Airbnb, então primeiro ponto positivo. Não é um cleaner residencial, então cleaner residencial, normalmente a casa tá suja, as pessoas vivem lá, né? Eu fazia muita casa que tinha criança, tinha cachorro, então as pessoas estão ali todos os dias convivendo, vivendo naquela casa, a casa delas.
Airbnb, normalmente a pessoa aluga por 2, 3 dias e sai. Normalmente não fica nem muito tempo dentro do apartamento. Eles estão mais para aproveitar a cidade de King Gold, né? Então, normalmente a gente pega Airbnb bem limpo, sabe? Às vezes a cama tá feita, então não dá tanto trabalho. Outro ponto positivo de fazer cleaner em Airbnb é que a pessoa não tá lá, ou seja, eu fico sozinha no apartamento, eu posso ouvir um podcast, eu posso ouvir uma música, eu consigo gravar conteúdo pra vocês. Desde que eu tava no cleaner, eu falava pra vocês que eu queria fazer um vídeo mostrando na prática, mas eu ficava sem jeito de gravar na casa da pessoa. Imagina se ela me pega gravando o vídeo dentro da casa dela, entendeu? Então agora eu consigo gravar mais pra vocês, mostrar mais o meu dia a dia, eu quero fazer bastante conteúdo ainda do cleaner. Tem um mês que eu entrei nessa empresa, então também não dá pra ficar gravando todo dia com qualquer pessoa, né? Pra tirar a privacidade da pessoa que tá fazendo comigo. Normalmente eu vou em dupla, hoje eu vou fazer um cleaner em dupla. Então, mas aos pouquinhos eu vou gravando, trazendo mais conteúdo pra vocês. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo todo, que eu já falei um monte de coisas, vocês devem estar todos perdidos, mas é que eu saí desse antigo cleaner que eu estava por causa disso. Logística, eu tinha que ficar indo de uma casa para outra, ficava muito tempo dentro do carro, tava com pouco shift, não tava ganhando muito, então eu comecei a me cobrar. A gente tem responsabilidades semanais aqui, e se eu tivesse vindo sozinha, o que eu tava recebendo no cleaner, eu não conseguiria nem me sustentar se não fosse o Gabriel, sabe? Então aquilo começou a mexer muito com o meu emocional. Foi um momento que eu me peguei fraca aqui na Austrália, fiquei durante um mês, assim, muito ansiosa, eu descontava na alimentação. Mas graças a Deus, desde que eu tô nesse cleaner novo, já tem um mês que eu não estou mais assim, não tô tendo mais nenhuma crise de ansiedade, são fases. Eu tô compartilhando isso com vocês porque é pra mostrar que a vida não é perfeita aqui. Eu amo morar aqui, tá sendo maravilhoso, mas tem seus altos e baixos e tá tudo bem. O importante é você saber como sair desses momentos tristes. O que eu fiz, né? Tô compartilhando com vocês. Eu me abri com o Gabriel, graças a Deus, somos muito parceiros. Você que tá pensando em vir com o seu parceiro, com a sua parceira aqui pra Austrália, a gente fala muito isso, que vocês precisam estar num relacionamento, assim, que os dois consigam conversar muito, a conversa é a coisa mais importante, que vocês consigam ser melhores amigos, porque aqui a gente não tem ninguém. A gente tá num fuso horário totalmente diferente do Brasil. Eu não quero preocupar, às vezes, minha família e meus amigos no Brasil. Então, ter o Gabriel, ter o apoio dele é essencial. No dia que eu me abri com ele, eu lembro que eu tava na cama, eu comecei a chorar, contar como eu tava me sentindo, que eu tava emocionalmente fraca. Ele foi essencial, ele falou que me ajudaria com qualquer coisa. Ele abraçou minhas dores, entende? Então, eu me abri com o Gabriel, eu procurei, se você tem alguma crença, né? No meu caso eu procurei o meu amigo, que eu sabia que frequentava um lugar, né, uma igreja, pedi pra ele, eu falei, olha, eu não tô me sentindo muito bem, você pode me levar na sua igreja? Como é que funciona? Eu posso ir fazer uma visita? Então eu procurei ficar mais perto de Deus, né, porque muitas vezes no dia a dia, na correria, a gente esquece isso. Então eu me aproximei mais. Fazia muito tempo que eu não ia numa igreja, fazia muito tempo que eu não abria uma Bíblia, isso me fez muito bem. A minha vida deu um salto muito grande depois que eu fui na igreja. Você acreditando ou não, eu acredito muito que não foi coincidência. Eu comecei a ir, logo depois teve o encontro lá, o churrasco que a gente foi, e a esposa do amigo do Gabriel logo me indicou na empresa. Uma seguidora minha, que eu não conheço, agora eu conheço porque eu trabalho com ela, me chamou querendo me indicar para a empresa dela. Então assim, sabe, tudo foi acontecendo aos pouquinhos, tudo no tempo certo. A gente se cobra demais, a gente fica muito ansioso aqui. Então eu queria compartilhar com vocês isso. Esse vídeo é mais assim pra dar informações, compartilhar a minha experiência, o porquê que eu troquei o cleaner. Esse cleaner novo, eu sei que vocês vão perguntar, quanto que você ganha? Teve um vídeo que eu fiz aqui mostrando o cleaner na prática, e alguém me perguntou, quanto que você ganhou pra fazer esse cleaner? Nesse cleaner que eu tô agora, é assim, a gente recebe por hora quando faz faxina em casa. Então quando você tá fazendo casa, você ganha por hora. E quando você tá fazendo apartamento, que é aquele vídeo eu fiz um apartamento, é um preço fechado. Se não me engano, o preço daquele apartamento que eu gravei pra vocês, do cleaner na prática, era 95. E eu ganhei pra fazer aquele cleaner, eu fiz quase em 3 horas, porque fiquei gravando pra vocês, mas eu não tinha hora, então eu poderia fazer aquele cleaner em 1 hora. E eu ganharia 95, tá? Então é preço fechado, tem apartamento que é 60, tem apartamento que é 100, tem apartamento que é 115, são preços fechados, cada apartamento tem um valor. Então, eu não sei de cor, eu tenho que ver, cada dia que eu tô em um apartamento eu vejo. Hoje eu vou fazer uns 5 apartamentos, cada um tem um valor.
Feliz, estou muito grata a Deus por ter conseguido esse emprego. É uma empresa de brasileiros, eu trabalho só com brasileiros. Todas as pessoas que eu trabalho assim até agora, eu gosto de todas. Eu não conheço a minha chefe, né, que é um casal de brasileiros, mas o meu chefe até então parece ser uma pessoa maravilhosa, muito humilde. Então eu tô muito feliz. Normalmente eu não me desloco para bairros distantes. Para vocês terem noção, eu gastava de gasolina por semana mais ou menos $70. Eu fiquei 3 semanas sem colocar gasolina, porque normalmente eu moro aqui em Mermaid, pra quem mora aqui vai saber, e eu me desloco até Broad Beach, às vezes dá 10 minutos, 5 minutos até onde eu vou. Então eu não me desloco para distâncias muito longas, então eu já economizei na gasolina. Então, assim, são muitos pontos positivos nesse cleaner novo que eu tô. Cleaner de Airbnb, normalmente, por exemplo, eu vou para um apartamento agora, eu vou fazer 5 para um prédio, né? Eu vou fazer 5 apartamentos nesse prédio. Então, eu não vou me deslocar com carro, a gente fica só trocando os andares. Eu me sinto mais útil, antes eu ficava mais tempo dirigindo para ir para uma casa, para ir para uma outra casa. Agora não, é como se fosse um housekeeping, que você tá no hotel e você vai trocando só os quartos que você vai limpar. Então eu tô o tempo inteiro trabalhando, ocupando a minha cabeça. Então isso também reduz a minha ansiedade, sabe? Mas é isso, galera. Deixem suas dúvidas, espero que vocês tenham tirado alguma coisa de bom do que eu falei. Eu quero tentar compartilhar o máximo de experiência possível que eu passo aqui. Né? Eu demorei um pouco, tem mais de um mês, né, que eu já não tô mais com essa ansiedade, que eu já não me sinto mais triste, eu demorei pra compartilhar, mas eu quero que vocês saibam disso, sabe? Que a gente não vai mostrar só o lado bom da Austrália, a gente também tem que mostrar esses momentos de fraqueza, esses momentos de altos e baixos, mas agora, graças a Deus, tá tudo bem, não se preocupem. E é isso, eu vou tentar trazendo mais experiências em relação ao cleaner e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima!